Esse é mais um vídeo da série Aprendendo em 13 minutos e 37 segundos. Nesse vídeo, você vai aprender como interagir com o seu banco de dados de maneira simplificada com o ORM Prisma. Bora? Para começar, deixa eu te dar um resumo bem simplificado do que é um ORM. ORM é um mapeamento de objetos relacionais, ou seja, ele vai mapear suas tabelas ou coleções em objetos na linguagem que você estiver utilizando. O principal benefício do Prisma nesse aspecto é que, por conhecer todo o seu modelo, na hora que ele cria esse mapeamento em TypeScript, ele cria todas as tipagens. Então, para inserir registro, deletar registro, filtrar registro, buscar registro, tudo isso é 100% tipado em TypeScript. Se você não conhece TypeScript ou precisa rever alguns conceitos, eu tenho um vídeo aqui no canal, também em 13 minutos e 37 segundos, ensinando o básico do TypeScript para você começar. É legal assistir esse vídeo antes, caso você não tenha o conhecimento. O Prisma suporta vários bancos de dados, mas no nosso exemplo, a gente vai utilizar o SQLite. Antes de continuar, vê se você tem um Node instalado na máquina. Eu tenho aqui a versão 16.13.0, mas as versões mais recentes, todas elas funcionam. Para começar, vamos digitar npx prisma init e ele vai criar aqui uma estrutura para gente, uma pasta Prisma com o arquivo de modelo do Prisma e um arquivo .env, onde a gente vai colocar a nossa string de conexão para o banco de dados. Como a gente vai utilizar o SQLite, eu vou deletar esse arquivo aqui que eu não preciso, e aqui onde ele utiliza aqui o env URL, eu vou colocar aqui file.dev.db e vou mudar aqui para SQLite. Pronto, esse aqui é o arquivo de configuração que a gente precisa para começar a trabalhar com o Prisma. Para começar aqui, a gente tem que criar um modelo. Então eu vou colocar aqui model, pessoa, e vou abrir. Tá vendo que tá tudo aqui colorido, ele tá me dizendo que tem erro. Para ter essas validações, é muito importante, muito interessante que você utilize a extensão do Prisma para o Visual Studio Code. Eu vou deixar o link para essa extensão aqui na descrição do vídeo. Como tem a extensão instalada, ele está me dizendo aqui, ó, que pelo tipo de banco de dados que eu estou usando, sempre que eu crio um model, eu preciso passar um ID, ou algum índice único, né? Então vamos criar aqui o primeiro ID. Pode ser chamado de qualquer coisa isso aqui, tá? Não precisa ser exatamente ID. Pode ser ID, pode ser User ID, tanto faz como você vai criar aqui. Vou criar ele como int e vou dizer que ele é o ID dessa tabela, ou seja, esse cara aqui vai ser a chave primária dessa tabela. Mais do que isso, eu vou utilizar aqui essas expressões com arroba para dizer que ele tem um valor padrão e ele vai ser auto-incrementável, ou seja, cada pessoa que for sendo adicionada no meu banco, ele vai colocar mais um, mais um, mais um, nesse ID aqui. Além do ID, eu vou colocar mais uma propriedade, que vai ser o e-mail, vai ser uma string, e eu posso colocar aqui que ele vai ser único. Ou seja, esse cara aqui vai ter um índice único no meu banco de dados, e eu não vou poder criar duas vezes num registro na tabela com o mesmo e-mail. Para finalizar aqui, eu vou criar um nome, e vou colocar ele como opcional, ou seja, quando eu estiver criando essa pessoa, o nome vai ser uma propriedade opcional. Agora eu vou salvar esse arquivo aqui e vou rodar esse comando que depois aqui ele me disse para rodar. Tá vendo aqui? Ó, depois que a gente criou o npx prisma init, né? Ele falou que eu posso rodar esse comando aqui para gerar o meu modelo. Então eu só copiei e colei. E o que o Prisma fez aqui é a mágica do Prisma. Ele pegou esse meu modelo, ou seja, ele sabe que é uma pessoa que tem o ID, o e-mail e o nome, converteu isso tudo para TypeScript e criou todas as operações com o banco de dados 100% em TypeScript. Vamos ver como é que isso fica no código. Depois que ele termina, ele diz aqui, ó, eu gerei esse arquivo aqui para você, você pode importar isso aqui automaticamente que vai funcionar. Então eu vou criar um arquivo index.ts aqui, e a gente vai começar a interagir com o banco de dados por aqui. Vamos criar uma função aqui assíncrona, que se auto-executa, e aqui dentro do bloco a gente consegue utilizar o async await, tá? Então vamos colocar pessoas igual await prisma.pessoa. Tá vendo que o modelo que eu criei lá já apareceu tipado para mim aqui, ó. Quando eu coloco prisma ponto, ele já sabe que eu tenho um modelo pessoa. Então tá aqui. E count. Count para pegar a contagem, né, o número de pessoas que existem no banco de dados. Vamos logar esse valor aqui e vamos executar npx ts node dev respawn index. E aí, quando eu executar esse comando, ele vai dizer, opa, essa tabela não existe aqui no banco de dados. Ele até criou aqui o banco de dados, tá vendo? Pra gente, mas a tabela não existe. Porque a gente precisa rodar mais um comando do Prisma. Então vamos rodar aqui npx prisma db push. E aí, olha só. Agora, o banco de dados tem essa tabela. Eu não consigo mostrar porque a gente não consegue visualizar esse arquivo aqui, né? Ele é um arquivo binário. Mas quando eu executar esse código novamente, olha lá.
Voltou 0. Ou seja, ele foi lá no banco de dados, leu que a tabela está vazia e voltou que tem 0 pessoas. Vamos resolver isso então? Vamos colocar aqui, ó, pessoa 1. Ao invés de count, a gente vai colocar aqui, ó, ponto create. E aí, quando eu abrir aqui essas opções, ele vai me dar algumas propriedades, né? Uma delas vai ser o data. E aqui dentro, olha só, se eu botar o mouse em cima, é que aqui ele fica um monte de tipo confuso. Mas se eu apertar aqui o Ctrl espaço, olha só, ele está me dizendo exatamente o que é que eu preciso passar. O ID não é preciso, porque ele tem um valor padrão, né? A gente colocou aqui no nosso modelo que ele tem um valor padrão, então eu não preciso necessariamente passar, mas eu poderia passar. Então eu vou colocar aqui name Luiz. Deixa eu fechar aqui. E o e-mail vai ser teste@teste.com. Com isso, olha só, quando eu logar essa pessoa aqui, ele criou essa pessoa lá no banco de dados com o ID1, e-mail teste e nome Luiz. Se eu mudar o nome, ele vai rodar de novo com o mesmo e-mail. E olha só o que vai acontecer. Opa, deu um erro aqui. Porque lembra que a gente colocou que esse e-mail aqui é o único, então eu não posso criar o mesmo usuário com um e-mail igual. Então vou colocar aqui teste 2, só para criar a pessoa 2. Perfeito. Agora, se eu voltar aqui, pessoas.count e logar essa informação, agora sim eu tenho 2 pessoas. E o mais importante para entender aqui é todas as operações que eu for fazer aqui, nesse modelo de pessoa, estão 100% tipadas. Então eu posso vir aqui, find many. Então ele vai fazer uma busca, né? Qual que é o seu parâmetro aqui de filtro, né? Você pode vir aqui e colocar, que vai ser where name starts with, começa com L, por exemplo. Salvei aqui, ele vai me trazer os 2 usuários. E tem várias outras opções que você pode utilizar aqui. Você pode utilizar o distinct, pode fazer ordenação, pode utilizar o skip take para fazer paginação, por exemplo. Vamos fazer um relacionamento aqui. Então, vou colocar model, endereço, ID, e vou colocar só rua aqui, só para a gente entender como é que funciona. Então, vai ter um endereço que vai ter uma rua string. E eu vou falar que uma pessoa pode ter vários endereços. Certo? Então, quando eu fizer isso aqui, na hora que eu fizer isso aqui, ele vai me dar um erro. E aí, porque eu tenho uma extensão instalada, se eu vier aqui e colocar aqui, ó, format code, format document, ele automaticamente vai corrigir esse erro para mim. Agora que eu tenho esse relacionamento criado, olha só, eu vou salvar esse modelo e a gente vai executar o que a gente tinha feito antes. npx prisma generate, isso vai gerar o meu modelo aqui em TypeScript. E npx prisma db push. Agora, olha só, vou voltar aqui no meu arquivo e vou fazer o seguinte. Create. E a gente viu que tem o data, né, que a gente pode colocar aqui. Então eu vou colocar, o ID não vou passar, o nome vai ser nova pessoa, o e-mail vai ser com@endereço.com, ou seja, essa vai ser a nova pessoa que a gente vai criar. E olha só, agora que a gente tem no nosso modelo os endereços para serem criados, quando colocar esse cara aqui, ele vai me dar algumas opções. E aqui é importante a gente entender o que está acontecendo. O connect é o seguinte, se o endereço já existe no banco de dados, você pode conectar esse endereço a essa pessoa. O create se ele não existe, eu vou criar esse endereço. E o Connect or Create, ele vai fazer essa pesquisa para você. Aqui no caso do Connect ou Create, você tem que ter certeza, você, pessoa que está programando, se o endereço já existe, no caso do Connect, não existe no caso do Create. E aqui no Connect or Create, ele vai ver para você. Ele vai falar assim, ó, uma das opções que tem aqui é o where, tá vendo? Então, quando esse where retornar true, ele vai conectar. Ou seja, se eu colocar aqui, né, onde o endereço for igual a 1, por exemplo, o ID do endereço for 1, nesse caso, se ele achar um endereço com ID1, ele vai conectar. Se ele não achar, ele vai criar. No nosso caso aqui, como a gente sabe que não existe, eu vou utilizar o create direto só para exemplificar. E aí ele vai pedir aqui a rua para mim, eu vou colocar aqui rua exemplo. Agora sim, com um endereço. Tá? E agora eu vou fazer o seguinte, quando eu salvo esse cara aqui, ó, agora sim, eu tenho 3 pessoas, uma delas com endereço, que foi essa última pessoa que eu criei. Se eu for buscar essas pessoas, né, vamos pegar aqui, sei lá, pessoa 1, eu acho, e aí vamos pegar aqui, ó, vamos pegar um find many pra gente ver todas as pessoas aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui pessoas,
E aí, no select, eu vou colocar o seguinte, eu quero trazer o e-mail, sim, eu quero trazer o nome também, e eu quero trazer também os endereços. Normalmente, trazer, assim, esses relacionamentos é uma operação pesada, então você só faz no lugar que você realmente precisa fazer. Mas agora que eu tenho tudo isso aqui, ó, se eu logar essas informações, ó, eu tenho aqui as duas primeiras pessoas que eu criei sem endereço, e a terceira pessoa que eu criei com o endereço que está aqui. Um conceito muito importante quando você está trabalhando com ORM são as migrações. Ou seja, cada mudança que eu faço no meu modelo precisa ter um script para ser rodado no banco de dados, para que o banco de dados tenha essas tabelas novas, esses campos novos e assim por diante. Deixa eu mostrar como que isso funciona no Prisma. Quando a gente estava simplesmente em desenvolvimento, eu vinha aqui e colocava, né, npx, prisma, db, push. Porém, isso aqui você não vai usar isso aqui em produção. Em produção, você quer um script para rodar. E para criar esse script, ao invés de db-push, você vai colocar migrate dev, porque você quer criar essa migração, né? Por isso que tem o dev aqui. Se você tirasse o dev, ele ia rodar a migração que você criou. Name init, o nome tanto faz que você vai dar, tá? Na primeira vez que você rodar, pode ser que ele diga assim, o seu modelo do banco de dados está diferente e tal. Você fala assim, beleza. Como é em desenvolvimento mesmo, não tem problema nenhum. O que ele fez aqui, ó? Na pasta Migrations, ele criou a nossa migração. Então, ele criou um script SQL, porque a gente está trabalhando com SQLite, para criar esse banco de dados para a gente. Daí você me pergunta, Luiz, mas isso é muito legal para projetos novos, o que eu faço com o meu projeto que foi criado há 10 anos atrás e está no SQL Server? Eu tenho essa resposta. O Prisma tem uma funcionalidade chamada Introspection, ou seja, introspecção, onde ele vai olhar o banco de dados e criar o modelo a partir desse banco de dados já criado. Vamos ver como é que isso funciona. Para começar, eu tenho que rodar o mesmo comando. Então eu vou rodar aqui Prisma init para ele criar o que ele precisa aqui para trabalhar. E aí eu vou fazer uma modificação aqui, tá? Nesse database URL aqui, eu vou apontar para um banco de dados que existe de fato. Então eu vou colocar esse cara aqui. Vou substituir aqui, ó, tá vendo? Eu estou utilizando, no meu caso, num projeto que eu tenho aqui há muito tempo, ele foi criado no SQL Server. Então eu estou apontando para um servidor do SQL Server. Vou salvar esse cara aqui. Vou vir no meu arquivo de configuração do Prisma. Tem que fazer algumas modificações aqui, né? Porque não é Postgres, ele vai ser o SQL Server. Vai carregar a string de conexão daqui mesmo. E olha só o que eu vou fazer. npx, prisma, db, pool. O pool, ao contrário do push, ele vai buscar as informações do banco de dados e criar um modelo a partir disso. E agora, olha só, todas as minhas tabelas que existem lá nesse banco de dados, no SQL Server, todos os relacionamentos, todos os índices que eu criei, todos eles estão aqui. Treinamentos, igual ao prisma. Olha só, todas as tabelas de novo aqui, ó, mapeadas. Trainings.count. Eu vou ver aqui quantos treinamentos eu tenho. Então, npx, test node dev. Nesse servidor que eu tenho aqui, 34 treinamentos. Se você gostou do conteúdo do vídeo, deixa um like e se inscreve no canal. Se tiver alguma pergunta, crítica ou sugestão, deixa um comentário aqui pra gente conversar. E claro, não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que podem se interessar por esse assunto também. Valeu!